E aí, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui a nossa 7ª aula desse curso online sobre fisiculturismo. E nessa aula aqui nós vamos mudar um pouquinho o tema. Então, nessas primeiras 6 aulas nós vimos mais sobre análise de exames laboratoriais, que vamos até dar uma pincelada em aulas futuras. E agora nós já começamos a falar de avaliações que vão impactar na nossa prescrição dietética para o atleta. Então, nessa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre avaliação antropométrica. Então, primeiro, só para contextualizar, pessoal, isso aqui a maioria que está fazendo o curso já deve conhecer. Quando nós falamos de fisiculturismo, basicamente nós temos duas fases da dieta. A fase de off-season, que é uma fase basicamente onde nós temos como objetivo aumentar a massa muscular do nosso atleta, tentando ganhar o mínimo possível de gordura. Essa fase de off-season, ela pode durar aí em média em torno de 2 até 5 meses, mais ou menos. Eu particularmente gosto de fazer off-season entre 3 a 4 meses. Se acabou esse período de 4 meses, o atleta ganhou quase nada de gordura e ainda temos mais tempo, eu continuo off-season. Mas normalmente depois de 4, 5 meses, o ganho de gordura começa a ficar um pouquinho mais significativo. E daí é a hora de nós interrompermos esse off-season, irmos para aquela fase de manutenção, que é uma fase onde nós reduzimos as calorias da dieta, deixamos a dieta normocalórica, para aí sim ou voltar para off-season ou partir para uma dieta de cutting, voltada para a perda de gordura. Não se preocupem que eu vou falar mais sobre esses diferentes tipos de dieta, das fases da dieta, off-season, cutting, manutenção, no decorrer do curso. Eu só estou falando isso agora para vocês entenderem o raciocínio da aula, tá? Então, basicamente, o atleta ele pode ir para uma fase de off-season, que dura ali de 2 a 5 meses em média, voltada para aumento de massa muscular. Pode ir para a fase de cutting, que dura normalmente de 2 a 4 meses, em média também, que é voltada para a perda de gordura, para o atleta subir no palco. E como eu mencionei, nós temos a fase de manutenção, que é um período de 1 a 2 meses, que normalmente fica entre o off-season e o cutting, para basicamente manter os ganhos do atleta naquele período anterior. Então, essas aqui são as 3 fases básicas. Vamos dar um exemplo aqui. Chegou um atleta para você no seu consultório em janeiro e ele vai competir em junho. Campeonato estadual, um campeonato estreante, é só em junho. Se a gente pensa nisso, que o cutting dura de 2 a 4 meses e o off-season em torno de 2 a 5 meses, ele tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Tem praticamente 6 meses aí de dieta. Seria lógico eu pensar o seguinte, bom, de janeiro até abril, vamos fazer um off-season, 5 meses, né? De janeiro até junho dariam 5 meses de dieta. Vamos fazer até abril um off-season. 3 meses de off-season para ganhar volume muscular. E depois a gente faz ali de abril até junho um cutting. Talvez a gente bote aqui 1 mês de fase de manutenção para não fazer uma mudança tão abrupta na dieta, mas basicamente daria de fazer off-season, manutenção e cutting. Porém, se esse atleta chega para você com 15% de gordura corporal, será mesmo que vale a pena fazer um off-season? É por isso que eu estou mencionando nessa parte inicial, antes de nós falarmos para avaliação antropométrica. Porque é a avaliação antropométrica que vai determinar o objetivo. Se nós pegarmos esse exemplo aqui, é muito lógico a gente pensar, bom, tenho 6 meses até a competição, faço 2, 3 meses de off, 1 mês de manutenção, 2, 3 meses de cutting. Ok, é lógico. Mas se ele chega para você com um percentual de gordura mais elevado, infelizmente não seria a melhor estratégia. Talvez você tenha que perder gordura inicialmente para aí então começar um off-season ou talvez nem dê tempo no caso, né? Então tenham desse primeiro slide essa noção, que nós temos essas 3 fases clássicas e óbvio que o que importa para a gente determinar essas fases é o calendário do atleta. Se o atleta vai ter uma competição em agosto e ele chega em janeiro, não tem lógica eu pensar, bom, vou fazer um cutting agora. Mas se ele chega com um percentual de gordura mais alto, aí acaba tendo lógica. Então, lembrem-se dessas fases que serão importantes quando nós falarmos da montagem, da elaboração da dieta. Quando nós falamos da avaliação antropométrica, pessoal, a avaliação antropométrica ela vai ser imprescindível para nós determinarmos o objetivo do fisiculturista, do nosso atleta.
Claro que um atleta ele tem um calendário de competição e nós temos que nos guiar através daquele calendário. Mas se ele não seguiu aquilo que a gente prescreveu e ganhou mais gordura, por exemplo, a gente vai ter que se guiar inicialmente pela avaliação. Às vezes o calendário ele vai ter que ser alterado, já que o paciente fugiu muito da dieta. Quando nós falamos da avaliação antropométrica, nós temos 3 formas clássicas de avaliar a composição corporal de um paciente. Protocolo de dobras, que é o mais comum, a bioimpedância, que também é muito utilizada em alguns consultórios, DEXA, que é bem difícil de ser utilizado, e o próprio ultrassom, que está aumentando aí nos últimos anos e tem uma boa validade científica, é muito mais barato que um DEXA, custa em torno de R$20 mil mais ou menos, até mais acessível que uma bioimpedância boa, né? Porque a bioimpedância boa custa às vezes R$100 mil e tem uma boa aplicabilidade. Então nós temos essas 3 formas clássicas. Vou dar uma pincelada na bioimpedância e vou focar nas dobras, porque, de novo, isso aqui é um curso de fisiculturismo. De forma geral, pessoal, tem treinadores aí muito experientes que nem pinçam dobra, eles só vão no olho para ver o físico. Para um atleta de fisiculturismo, eu ainda recomendo sempre fazer dobras cutâneas. Pegar na pele do atleta, ver a grossura dessa pele, ver onde ele está acumulando mais gordura, onde tem mais água também. Então eu recomendo sempre para um atleta de fisiculturismo fazer dobras cutâneas. Tem uma bioimpedância da Embody de R$100 mil no seu consultório? Ok, pode fazer também, mas faça dobras. Acho muito importante fazer dobra no atleta de fisiculturismo. Só para dar uma pincelada, como eu mencionei, bioimpedância, pessoal, é uma forma de avaliar a composição corporal que ela vai avaliar tanto o estado nutricional, a composição corporal daquele paciente com relação à quantidade de gordura, mas avalia também de forma bem precisa, a depender do aparelho, o nível de hidratação. Nós temos uma diferença clássica da bioimpedância para o protocolo de dobras. O protocolo de dobras, de forma geral, o que ele vai nos fornecer é a massa gorda e o peso livre de gordura. Temos aí algumas formas com medições específicas de extremidades do corpo que a gente pode tentar fazer uma suposição de qual é a quantidade de massa muscular do paciente através do protocolo de dobras. Existem aí protocolos voltados para isso que usam normalmente paquímetro para medir extremidades, fazem uma correlação e conseguem calcular massa muscular através do protocolo de dobras. Mas não é muito comum de ser utilizado e, sendo bem sincero, a confiabilidade nós também não podemos falar que é muito elevada. Já a bioimpedância não, ela nos dá no exame massa gorda, massa magra e peso livre de gordura de forma geral, que daí vai entrar água corporal, tecido ósseo e massa muscular junto. Então a bioimpedância ela nos dá uma discrepância do que é massa muscular e o que é água. Essa seria, em teoria, uma vantagem desse exame para o protocolo padrão, que é feito por dobras cutâneas. Como que funciona a bioimpedância? Bioimpedância funciona através de uma corrente elétrica de baixa intensidade que passa no nosso corpo. Então nós vamos fixar eletrodos nas extremidades do nosso corpo, normalmente nas mãos e nos pés, vai passar uma corrente elétrica de baixa intensidade pelo nosso corpo inteiro, já que os eletrodos estão nas extremidades, e a depender da maior ou menor resistência que essa corrente elétrica irá enfrentar na passagem pelo nosso organismo, ela vai determinar que nós temos mais ou menos gordura corporal. A gente tem que entender o seguinte, os tecidos magros, eles são altamente condutivos, porque eles têm uma quantidade mais elevada de água e de eletrólitos, ou seja, essa corrente elétrica ela enfrenta muito pouca resistência ao passar por tecidos magros. Já os tecidos gordos, já o tecido ósseo e a própria pele, eles têm uma baixa condutividade. Então, quando a corrente elétrica passar por esses locais, ela vai enfrentar uma maior resistência. Então, basicamente, essa é a lógica que a gente tem na bioimpedância. Essa questão de corrente elétrica de baixa intensidade. Como nós podemos ver já por aqui, fica bem claro que o estado de hidratação desse paciente vai influenciar diretamente no valor da bioimpedância. Porque se a bioimpedância é uma corrente elétrica de baixa intensidade que passa pelo nosso corpo, os tecidos magros eles são mais condutivos devido à grande presença de água, se eu tenho alteração na quantidade de água corporal, eu tenho alteração no valor da bioimpedância. Por isso que a bioimpedância
ela sempre precisará de um protocolo bem específico para ela se tornar mais fidedigna. Nós vamos falar aí depois no final dessa parte de bioimpedância quais são os protocolos que vocês têm que ficar mais atentos. Mas de início, lembrem-se disso, bioimpedância é essa corrente elétrica de baixa intensidade, passou fácil tecido magro, teve mais dificuldade, gordura, tecido ósseo e pele de forma geral. Só para vocês terem noção, pessoal, como o estado de hidratação altera o valor da bioimpedância, esse aqui é um estudo feito com lutadores em estado de hidratação normal ou em desidratação. Tanto por bioimpedância como por dobras cutâneas, eles fizeram a avaliação da composição corporal. Observem aqui, ó, na condição A, eles estão hidratados, na condição B, estão desidratados. Dobras cutâneas, os atletas hidratados, o percentual de gordura deu 8,8%, os atletas desidratados deu 9,1%. Ou seja, deu diferença entre quem estava hidratado e desidratado, mas uma diferença pequena, de 0,3%. Olhem agora a diferença da bioimpedância. Bioimpedância, nesses atletas hidratados, deu um percentual de gordura de 9%. Nos atletas desidratados, o percentual de gordura foi para 10,8%. Apesar de não ter dado diferença estatística significativa para o estudo, o P foi maior que 0,05, para a nossa prática clínica isso é significativo. Se eu faço a avaliação física no paciente hoje, deu 9%, e ele volta na próxima consulta, e o objetivo é perda de gordura, e a avaliação dele pela bioimpedância vai para 10,8%, não adianta eu chegar para o paciente e falar, olha, esse erro não tem diferença, essa variação não tem diferença estatística significativa, não dá bola. Para a nossa prática clínica, tem sim diferença, tem sim relevância. Então, observem como a bioimpedância ela é mais sensível a alterações por conta da hidratação do que o protocolo de dobras cutâneas. Então, aqui já mostra aí um dos possíveis problemas desse método. Aqui, ó, pessoal, é outro estudo que fez a mesma correlação. O estudo pegou 15 atletas, fizeram avaliação por bioimpedância ou por pesagem hidrostática. Pesagem hidrostática é uma ótima maneira de avaliar a composição corporal, porém não é disponível aí nos consultórios de forma geral. Fizeram avaliação da composição corporal em estados diferentes. Em estado de hidratação normal, com 3% de desidratação, depois de reidratarem esses atletas, e depois no estado de superidratação, onde eles beberam tanta água a ponto de terem 3% a mais do peso corporal total, para ver novamente se essa mudança de água, se essa mudança de hidratação influenciaria muito nos valores da bioimpedância. Olhem os resultados aqui do estudo. A pesagem hidrostática não teve nenhum tipo de diferença no resultado, independentemente do estado do paciente, se era hidratado, desidratado, reidratado ou superhidratado. Porque em teoria não é para ter, porque a mudança de água não influencia diretamente na gordura. Se eu perdi água, não significa que eu vou ter perdido ou ganhado gordura, eu só oscilei água. Então, em teoria, o percentual de gordura, num método muito fidedigno, não era para ser alterado pela questão de mudança de água. Só que a bioimpedância, como ela precisa dessa quantidade de água no nosso organismo para aferir a gordura corporal e a massa magra, sempre que nós tivermos alteração de água, ela vai dar alterado. Olha de novo o resultado. Ó. Hidratado, eles tiveram 14,4% de gordura. Desidratados foram para 12,3% de gordura. Reidratados para 15,5% e superidratados ficaram em 15,4%. E olhem que interessante. No estudo anterior, na desidratação, os atletas ganharam gordura pela bioimpedância. Foi de 9% para 10,8%. E muitos estudos mostram isso, que de forma geral a bioimpedância, quando o atleta está desidratado, ela dá um valor maior de percentual de gordura do que ele realmente tem. Mas os dados não são unânimes. Nesse estudo, por exemplo, na desidratação, o percentual de gordura dos atletas reduziu em 2,1%. Mostrando novamente, a gente tem problemas graves com relação à bioimpedância quando nós não padronizarmos a questão de hidratação, porque altera muito o valor do exame. Então, pessoal, se vocês forem fazer bioimpedância, que novamente eu reforço, acho que para um atleta de fisiculturismo é imprescindível fazer dobras,
Mas se você tem bioimpedância e quer fazer, faça também. Se você fizer bioimpedância, você vai ter que padronizar todas essas questões aqui. A alimentação do atleta, atividade física, a ingestão de álcool ou de líquidos antes da avaliação, se ele está usando algum tipo de diurético farmacológico ou um diurético natural, se ele está desidratado ou se ele está retendo mais água, por exemplo, uma mulher em TPM, variação do ciclo menstrual nas mulheres, que oscila muito essa questão de retenção hídrica, uso de próteses mamárias também. Prótese de silicone ela dá no exame como peso gordo, então se a gente tem uma mulher lá que tem 500 ml de silicone, isso vai dar como peso gordo na avaliação por bioimpedância. Então tudo isso tem que ser padronizado. Imagina um paciente que consultou com você num dia às 8 da manhã, ele foi em jejum, não comeu nada, e no outro dia ele consultou às 5 horas da tarde. Óbvio que vai estar diferente o nível de hidratação dele, a alimentação dele, a atividade física dele, por conta dos horários. E isso já vai influenciar diretamente no resultado da bioimpedância. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que bioimpedância é ruim, longe disso. Porque todos os protocolos têm problemas. DEXA tem problema, dobras tem vários problemas também, só que eu estou mostrando, como nós estamos falando da bioimpedância, os principais problemas relacionados à bioimpedância, que são relacionados à questão de padronização. Tem que padronizar todos esses pontos aqui para você ter um valor realmente fidedigno da bioimpedância. Se não padronizar, a gente acaba ficando sem uma referência boa. E agora sim, vamos para o protocolo que é mais utilizado, que eu recomendo mais para esse atleta de fisiculturismo. Reforço sempre, é um curso voltado para atletas de fisiculturismo. Pacientes com obesidade, sobrepeso, o cenário muitas vezes muda. Qual que é a vantagem do protocolo de dobras? Primeiro, é uma forma muito mais acessível de avaliar a composição corporal. Bioimpedância, pessoal, se vocês forem comprar uma bioimpedância boa, vocês vão pagar pelo menos 20, 30 mil reais, sendo que as melhores custam em torno de 80 a 100 mil reais. Um adipômetro vocês pagam 400, 500, 600 reais, ou seja, é muito mais barato. Tem erros relacionados à bioimpedância? Tem, principalmente relacionado à questão do avaliador. Isso é um ponto importante quando nós falamos de academias de musculação. Se você vai fazer a avaliação da composição corporal por dobras cutâneas, você sempre tem que fazer com o mesmo profissional. De profissional para profissional, nós temos diferença na forma de pegar a dobra, na forma de pegar o aparelho, no local onde ele pinça essa dobra. Apesar de nós termos pelo Brasil cursos voltados para padronização da avaliação antropométrica por dobras, como é o curso Isaac, que é muito bom por sinal, de forma geral a gente sempre vai ter algum tipo de diferença de avaliador para avaliador. Então, quando nós falamos de dobras cutâneas, um passo imprescindível para nós não termos erros é você padronizar o avaliador. Sempre tem que ser a mesma pessoa que vai tirar dobra. Outro passo importante que nós temos que ter é com relação à fórmula que nós vamos escolher para calcular o percentual de gordura. Quando nós fazemos a composição por dobras cutâneas, existem várias fórmulas prontas que nós podemos utilizar para calcular o percentual de gordura. Fórmula de Guedes, de Petrosky, de Pollock, de Falkner, que nós vamos mencionar também. Então tem várias fórmulas diferentes. Se você não usar sempre a mesma dobra, consequentemente sempre vai dar errado o valor. Então sempre padronize a equação para calcular o percentual de gordura. Com isso você não vai ter erro. De forma geral, as formas mais usadas que nós temos aqui são as formas de Pollock. A fórmula de Pollock aqui é uma das mais utilizadas em academias, principalmente a fórmula de Pollock 7 dobras. E a fórmula de Falkner, que na verdade não é de Falkner, nós já vamos falar, que usa 4 dobras. Então são duas fórmulas muito utilizadas. E outro ponto importante que nós temos que fazer no atleta de fisiculturismo é isso aqui, ó, o somatório das dobras. Isso é muito importante também para nós termos uma noção. Falando um pouquinho mais das fórmulas. Matheus, qual é a fórmula que você indica para calcular percentual de gordura em homens? Você indica a fórmula de Pollock, 7 dobras? A resposta é não.
Vou mostrar depois para vocês com exemplos como a fórmula de Pollock 7 dobras, na maioria das vezes, ela vai subestimar o percentual de gordura do nosso atleta. Ela vai dar um percentual de gordura menor do que aquele que ele realmente tem. Então não gosto e não uso fórmula de Pollock para atletas homens. Para mulheres, já vejo validade. Para atletas homens, a fórmula que eu mais uso é essa fórmula que ficou popularmente conhecida no Brasil como fórmula de Falkner. Fórmula de Falkner, pessoal, na verdade não foi feita pelo Falkner. Inclusive, vocês têm esse artigo aqui no material de apoio de vocês. Essa fórmula de Falkner, ela foi feita por um pesquisador chamado Juhas. Esse Juhas criou uma fórmula que tinha para cálculo de percentual de gordura as dobras tricipital, subescapular, suprailíaca e abdominal. Ele mesmo criou ali um protocolo e o Falkner meio que adequou e alterou esse protocolo dele, meio que deu uma padronizada nesse protocolo. Então a fórmula de Falkner, na verdade, é a fórmula de Juhas, feita pelo Juhas, mas é comentada aí de forma geral como se fosse a fórmula de Falkner, porém vamos dar aí os créditos ao devido criador, que foi o Juhas. Recomendo a leitura desse artigo que eu deixei no material de apoio para vocês terem noção. Fórmula de Falkner não foi feita em nadadores, como muitas pessoas falam. Não tivemos isso, tá? A gente teve esse mito aí porque foi o Falkner que trouxe essa fórmula para cá, mas é uma equação feita originalmente por Juhas, que foi aí levemente adaptada. Quais são as dobras e como nós calculamos o percentual de gordura pela equação de Juhas ou equação de Falkner? Basicamente, nessa equação, nós vamos pegar 4 dobras, como eu mencionei: tricipital, subescapular, suprailíaca e abdominal. Nós somamos essas 4 dobras, multiplicamos por 0,153 e somamos o resultado com 5,783. Ou seja, essa aqui é uma equação que vocês podem calcular na calculadora mesmo, não tem dificuldade nenhuma. Soma as 4 dobras, multiplica e depois soma de novo. Essa é uma equação que ela dá um valor mais fidedigno para homens jovens e treinados. Então, homens jovens e treinados poderão ter um valor muito mais fidedigno se nós utilizarmos essa equação aqui, equação de Juhas barra Falkner. Em mulheres, idosos e crianças não é muito interessante. Então, se você tem um atleta de fisiculturismo homem, é uma boa forma. Um atleta de fisiculturismo mulher, não é uma boa forma. Além de Falkner ou Juhas, Matheus, tem alguma outra que você recomende? Sim. A fórmula de Petroski e de Guedes também tem uma validação relativamente interessante. Mas, pelas dobras utilizadas, eu ainda prefiro a equação de Juhas. Eu acho mais fidedigna e por isso que eu utilizo ela no meu consultório. Então, para homens, atletas, vamos utilizar a equação de Juhas barra Falkner, ou se vocês quiserem outras, eu falaria para ficar com Petroski e Guedes. Pollock não é uma boa opção. Já para mulheres, eu recomendo bastante a fórmula de Jackson e Pollock. Fórmula de Jackson e Pollock, nós tivemos duas, uma feita lá em 1978 e a outra feita em 1980, e ela pode utilizar 3 ou 7 dobras. O que eu recomendo para mulheres fisiculturistas é que vocês utilizem o protocolo de Jackson e Pollock de 7 dobras. É utilizado tanto em atletas como não atletas. No nosso curso aqui, vamos focar para os fisiculturistas, mas para homens fisiculturistas não é uma boa. Quais são as dobras que Jackson e Pollock utilizam? As mesmas 4 de Juhas, subescapular, tricipital, suprailíaca e abdominal, porém acrescenta axilar média, coxa e peitoral. Por que Falkner não é uma boa opção para mulheres? Falkner não tira a dobra da coxa. Dobra da coxa de mulher é a dobra maior que nós temos. Então, se eu não boto a dobra da coxa numa equação para calcular o percentual de gordura de uma mulher, normalmente essa equação vai subestimar o percentual de gordura. Então, por isso, um dos motivos, é o fato da fórmula de Juhas-Falkner não utilizar dobra da coxa. Já a fórmula de Jackson e Pollock, 7 dobras, utiliza um apanhado mais global.
Matheus, por que você não recomenda a fórmula Jackson e Pollock para homens fisiculturistas, se é uma das fórmulas mais utilizadas por vários avaliadores? A resposta, pessoal, está nesse slide aqui. A fórmula Jackson e Pollock para homens, ela subestima o percentual de gordura. Olhem aqui, eu dei 2 exemplos. Primeiro exemplo, observem esse paciente. Homem, 25 anos, 11 anos de musculação, está começando a competir agora. Você vai lá, pinça as dobras dele e obtém esses resultados. Dobra subescapular em 11, tricipital em 3, peitoral em 3, axilar média 5, suprailíaca 5, abdominal 6,5 e coxa 7,5. Ok, você fez lá na equação de Faulkner e deu 9,68% de gordura. É um percentual de gordura razoável aí, né, para essas dobras que ele tem. Uma subescapular em 11, uma abdominal em 6,5, tem uma boa composição corporal. Longe de ser uma condição de palco, porém tem uma boa composição. Agora, se você bota essas dobras aqui na fórmula de Jackson e Pollock, 7 dobras, vai dar 5% de gordura. Olha como vai dar um valor baixo de percentual. Uma pessoa com uma dobra abdominal em 6,5, uma subescapular em 11, uma coxa em 7,5 com 5% de gordura, 5% de gordura é percentual de gordura de palco de muitos atletas. Então olhem como a fórmula de Jackson e Pollock bota um valor de percentual de gordura muito baixo. Tá? Por isso que eu não recomendo ela. Para mulheres, eu já acho uma boa opção. Faulkner para mulheres não é interessante. E outra coisa que é interessante nós fazermos, pessoal, na consulta, é utilizarmos sempre o somatório de dobras. Como que nós vamos utilizar o somatório de dobras para ver a composição corporal? Muito simples. Se você faz o somatório de dobras desse atleta agora, está dando 41 milímetros, e ele volta na próxima consulta e o somatório está dando 30 milímetros, significa que ele perdeu gordura, porque as dobras reduziram. Então, o somatório de dobras, apesar de ele não nos dar nada em percentual, é interessante sim. Se está caindo o somatório, está caindo a gordura. Se está aumentando o somatório, está aumentando gordura. Apesar de eu acabar de recomendar para vocês a equação de Urras/Faulkner, ela tem um problema. Quando o seu paciente começa a ficar com um percentual, com as dobras muito baixinhas, essa equação de Faulkner, ela não vai acompanhando essa queda de dobra. Dificilmente, pela equação de Faulkner, você vai conseguir obter um percentual de gordura abaixo de 8. Então, para um atleta de fisiculturismo em pré-contest, por exemplo, a fórmula de Faulkner não é uma boa opção, porque ela vai dar um valor mais alto de percentual de gordura do que ele realmente tem. Observem, ó, esse outro exemplo que eu dei. Aqui já são dobras de um atleta em cima de palco, por exemplo. Subescapular em 7, tricipital em 3, peitoral em 3, axilar média 4, suprailíaca 4, abdominal 4, coxa 5. Isso aqui é percentual de palco, 4, 5% de gordura. Olha qual é o percentual de gordura que está dando por Faulkner. 8,23%. Esse atleta não tem 8,23%, pessoal. A gordura dele é menor. Por que que deu errado? Porque Faulkner, quando foge, quando começa a ficar abaixo disso, ó, dessas dobras aqui de cima, dobras muito baixinhas em 4, 5, 6, ele não é mais tão fidedigno assim. Então, para um atleta que está próximo da competição, usar Faulkner para calcular o percentual de gordura não é a melhor opção. Agora, para um atleta que está em off-season, para um atleta que começou agora o cutting, está longe ainda da competição, tem mais de um mês para a competição, Faulkner vai ser uma fórmula fidedigna, né? Faulkner/Urras. Quando começa a cair muito, não é mais interessante. E Jackson e Pollock, Matheus, nesse caso, é interessante? Não acho tanto assim também. Olhem aqui, por Jackson e Pollock, pessoal, esse atleta teria 3,2% de gordura. Valor muito baixo, né? 3% de gordura é quase impossível uma pessoa atingir. Então, mesmo nesse caso, Jackson e Pollock acaba não sendo tanto confiável. Você pode pegar uma média dessas duas aqui, soma as duas e divide por 2, enfim, pode pegar uma média. Mas, quando nós falamos de um fisiculturista, aqui é diferente. Fisiculturista ele não vai chegar para você e perguntar, qual que é o meu percentual de gordura? Claro que eles querem saber, mas eles querem ver o físico deles no espelho estando mais seco.
Essa é a grande vantagem de fazer avaliação em um fisiculturista. Quando nós falamos de pacientes não atletas, eles querem porque querem o percentual, querem o número. Para o fisiculturista, tanto faz. Ele não vai chegar em cima do palco com a avaliação e falar, olha aqui, juiz, o meu percentual de gordura deu 4% pelo DEXA. O do meu colega deu 5%, então eu estou mais seco que ele. Como o meu peso é igual, significa que eu sou maior, tenho que ganhar. Isso não ocorre, né? Então, para o atleta de fisiculturismo, pessoal, a maior recomendação que eu dou para vocês não é ficar utilizando só estas dobras, mas sim, o percentual, desculpem, mas sim usar o somatório de dobras e avaliar também as dobras isoladamente. É muito importante para um atleta de fisiculturismo vocês avaliarem dobra por dobra, que é o que eu faço no meu consultório. Meu consultório para atletas homens de fisiculturismo, utilizo a equação de Urras. Quando o percentual cai muito, eu até continuo usando ela, mas explico para o atleta que ela não tem mais muita validade, ela perde um pouco a precisão. Para mulheres, eu sempre utilizo Jackson e Pollock, que ela acaba sendo mais fidedigna. Só para vocês terem noção, pessoal, qual que é o percentual de gordura que eu posso esperar de um atleta fisiculturista? Esse estudinho aqui, ele traz uma média, né, de valores de percentual de gordura encontrados em homens e mulheres fisiculturistas. Um homem fisiculturista, ele terá em off-season um percentual de gordura entre 8% e 12% mais ou menos. Uma mulher um pouquinho mais alto, entre 12% até 17%, às vezes até 18%, tá? Então, homens de 8 a 12%, mulheres de 12% a 17%, 18%, são percentuais aí considerados relativamente normais para atletas de fisiculturismo fora de competição. Na competição, um atleta homem ele possui em média de 4 a 5% de gordura e uma mulher em média de 7 a 10% de gordura. Mulheres, pessoal, nós temos que entender, percentual de gordura de uma biquíni, de uma wellness, de uma figure, são totalmente diferentes, por isso que nós temos essa discrepância maior, tá? Então, por que é importante vocês terem noção? Vamos supor que vocês, desses valores, vamos supor que vocês estão fazendo um off-season com o atleta de vocês, e vocês foram avaliar o percentual de gordura, off-season é interessante usar Falkner, e vocês avaliaram o percentual de gordura e deu 14%. Opa! 14% está alto, hein? Está fora desse padrão de 8 a 12% que o atleta de fisiculturismo tem normalmente no off-season. Ou seja, perdi a mão desse off. Tenho que dar uma reduzida. Atleta mulher, vocês foram avaliar o percentual de gordura em off e deu 20%. Opa, está um pouquinho alto. Um atleta, fisiculturista, mulher que faz uso de recursos ergogênicos farmacológicos, 20% de gordura em off é um percentual relativamente alto. Talvez a gente tenha que reduzir essa dieta. Então é importante vocês terem noção desses valores aqui. Atleta homem fisiculturista terá em off-season entre 8 a 12% de gordura. Passou de 12, utilizando a fórmula correta, que no caso aqui para off o Haas-Falkner, você está perdendo a mão. Reduz essa dieta. Mulheres de 12 até 18, eu gosto de 16%, mas 12 até 18%, você ainda está dentro. Passou disso, está perdendo a mão. E competição, o valor diminui. Somatório de dobras da maioria desses atletas ficava sempre abaixo de 50 milímetros, mas isso em momentos mais próximos da competição, onde, por exemplo, os atletas homens estavam com 6% de gordura e as mulheres com 9,8% de gordura. Olha o somatório de dobras, 39 nos homens, 35 nas mulheres. De forma geral, mesmo em off-season, os valores não ficam muito longe disso, 50, 60 milímetros mais ou menos de somatório de dobras. Essa tabelinha, pessoal, eu acho muito interessante para vocês terem aí, anotarem, porque é uma tabela de valores de dobras isoladas. Então nós vimos agora de percentual de gordura, quanto teria em off, em pré-contest de homens e mulheres fisiculturistas, mas como eu mencionei, o percentual de gordura, se você usar a fórmula errada, vai dar errado. Né? Em off você tem boas fórmulas para homens, mas em pré-contest as fórmulas já não são tão fidedignas assim. Mulheres vocês têm boas fórmulas, no caso Pollock, tanto em off como em contest, então é um pouquinho menos
complicado, né? Porém, para um atleta, o que mais vale é dobra. Um atleta homem vai ter uma dobra abdominal em cima do palco entre 3 e 5 milímetros. Pouco importa o percentual, mas a dobra dele vai ter que estar nesse valor baixo. Então aqui eu trouxe para vocês os valores de dobras que nós poderíamos ter em off-season e no próximo slide nós vamos ver em pré-contest. Ah, Matheus, qual estudo científico saiu esses valores que você está recomendando? Nenhum. O estudo científico anterior, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ele viu que de forma geral os atletas mantinham um somatório de dobras abaixo de 50 milímetros. Alguns falavam os valores de dobras dos atletas, mas a gente não tem uma base científica forte. Essa base aqui é uma base mais prática, não só minha, mas como de vários outros colegas, Dudu Halushi, próprio Adam, colegas aí que têm experiência maior e que costumam relatar os valores que eles encontram nos seus atletas. Então é basicamente um compilado disso. O próprio Dudu tem, eu acho que em um e-book dele, uma tabela com valores de dobras para pré-contest. Se eu não me engano, acaba sendo muito parecida com a que eu vou mostrar para vocês depois. Então isso aqui, pessoal, não tem nenhum estudo referenciando especificamente. Foi compilado dos estudos que nós temos, que normalmente avaliam o somatório de dobras, e da prática também. Então vamos lá. Para um atleta homem, quanto que a dobra tricipital deve estar no off? Entre 4 e 6 milímetros. Ah, Matheus, um atleta tem uma dobra tricipital em off em 3 milímetros. Ótimo, melhor ainda. Ah, o meu atleta tem uma dobra tricipital em 8 no off. Opa, está um pouquinho alto. Será que a dieta não está muito excessiva em calorias? Então, tríceps para homens em off, a média de 4 a 6 milímetros. Para mulheres, de 10 a 14 milímetros. Mulheres acumulam bem mais gordura no tríceps do que homens e, de forma geral, também tem mais gordura corporal. Aqui, pessoal, é importante deixar claro, esses valores são valores médios. Tem pessoas que às vezes acumulam mais gordura em determinada região e por isso elas vão fugir desse padrão. Eu tenho uma atleta wellness que acumula muita gordura no tríceps. Ela sobe no palco com a dobra tricipital às vezes em 13, que é uma dobra de off. Mas não dá de reduzir quase nunca isso. A gente reduz de pouco em pouco, mas é bem lento esse processo. Então tem pessoas que às vezes vão ter uma discrepância em determinada dobra, né? Porque acumulam mais gordura ali. Mas isso não indica que a dobra tá boa. Ah, essa minha paciente acumula mais gordura no tríceps, então tá bom, não tem problema ela subir com 13. Tem problema sim, tá uma dobra alta. Mas tenham noção que as pessoas podem acumular mais gordura em determinadas regiões, o que pode fazer com que elas saiam do padrão para determinada dobra. Então, tricipital em off para homens tolerável de 4 a 6, mulheres 10 a 14. Peitoral para homens em off 4 a 6, mulheres é muito próximo, 4 a 6, às vezes pode chegar a 4 a 7, mas não foge muito disso. Dobra axilar média para homens em off 6 a 8, mulheres 8 a 10. Subescapular para homens 10 a 12, mulheres 12 a 14. Abdominal para homens em off entre 8 e 12, mulheres aqui entre 8, também mais ou menos essa faixa entre 8 e 12, algumas entre 8 e 14, podem ter uma dobra um pouquinho mais elevada em alguns casos, mas eu sempre tento manter no máximo aqui em torno de 12. Suprailíaca para homens na média de 8 a 10, mulheres em torno de 8 a 12, coxa para homens de 8 a 10 no máximo em off, mulheres já podem chegar em valores de 14 a 18, algumas até chegam em 20 milímetros no off-season, essa dobra da coxa. Mulheres acumulam muito mais gordura no tríceps e na coxa. Nos outros locais, elas também têm um pouquinho mais de gordura, mas não é uma proporção tão maior do que os homens. Agora, coxa e tríceps, as dobras das mulheres são realmente bem mais elevadas que homens. Então, peguem esses valores como base, mas não levem sempre como uma regra. Ah, Matheus, a minha atleta, ela está em off-season, ela está com uma dobra da coxa em 19. Só que a suprailíaca dela está em 8, a abdominal está em 10, a subescapular está em 11, a axilar média está em 8. Todas as outras estão boas, só que ela acumula mais gordura na coxa e essa dobra da coxa já está em 19. Será que eu tenho que interromper esse off? Não, não tem. Mas fique analisando essa dobra da coxa. Não deixe que ela dispare, chegar em 22, 23, 24, porque depois ela vai ter que cair. E daí é mais difícil. Então, pessoal, essa tabela não é para vocês seguirem como regra,
mas sim para vocês terem um norte, para saberem avaliar melhor o atleta de vocês. Então usem como um norte, como uma referência, podendo variar aí de atleta para atleta. Só para vocês terem noção, se eu botasse o valor máximo de dobras, ou seja, subescapular 12, abdominal 12, suprailíaca 10 e tríceps 6 na fórmula de Falkner, o percentual de gordura para esse homem daria 12%, que é o percentual máximo que a gente viu, 8 a 12%, ou seja, a fórmula estaria indo ao encontro das dobras isoladas. Se eu boto por Pollock, cairia para 8,67%, dentro de 8 a 12, né? Mas daí já botaria um valor relativamente menor. Já mulheres, se eu usar o valor máximo dessas dobras, tríceps 14, peito 6, axilar média 10, subescapular 14, abdominal 12, suprailíaca 12, coxa 18, daria um valor aqui de percentual entre 17 e 18% mais ou menos pela fórmula de Pollock 7 dobras, ou seja, dentro aí do valor máximo que nós vimos, novamente indo ao encontro do percentual. Somatório de dobras dos homens aqui ficaria em 64 milímetros, das mulheres em 86 milímetros, também utilizando os valores máximos das dobras aqui. Então peguem, pessoal, essa tabelinha como referência para analisar o off-season do atleta de vocês. Usem os percentuais que nós vimos anteriormente, mas usem as dobras isoladas também. E aqui, ó, pessoal, nós temos as dobras isoladas, mas em pré-contest. Então observem como elas abaixam bastante, ó. Num palco, um homem vai ter uma dobra tricipital entre 2 e 3 milímetros. Mulheres mais ou menos de 6 a 10. Peitoral para homem entre 2 e 3. Mulheres muito próximas, 2 a 3, algumas 4, mas essa dobra é bem parecida. Axilar média para homens em torno de 3 a 4 milímetros. Para mulheres ali em torno de 4 a 7 milímetros mais ou menos. Subescapular para homens em torno de 5 a 8 milímetros. Para mulheres em torno de 6 a 9 milímetros mais ou menos. Abdominal para homens 3 a 5, mulheres 3 a 6. Suprailíaca 3 a 4 para homens, para mulheres 4 a 6. Coxa para homens 4 a 5. Coxa para mulheres 10 a 14. Então, de novo, ó, as grandes discrepâncias que nós temos das dobras de homens e mulheres são as dobras da coxa e a dobra do tríceps. As outras dobras, de forma geral, as mulheres têm dobras um pouquinho mais altas, mas são bem próximas à dos homens. Se eu botasse essas dobras aqui com o valor máximo na fórmula de Falkner para um homem, ou seja, tríceps 3, subescapular 8, abdominal 5, suprailíaca 4, valor mínimo, desculpem, suprailíaca 3, abdominal 3, subescapular 5 e tríceps 2, isso me daria um percentual de gordura de 7,77%. Ou seja, um homem com dobra de 3, 3, 5 e 2 de tríceps, pela fórmula de Falkner, daria 7,77%. Olhem como nesses casos já não é uma fórmula tão eficaz assim, né? Por isso que eu falei, próximo de palco, vão por dobras. Percentual já não faz tanta diferença. Podem tentar um Petroski, um Guedes, mas o principal é dobra, pessoal. A dobra do seu atleta homem em cima do palco, ela tem que estar de 3 a 5. Pouco importa o percentual, mas ela tem que estar em 3 a 5. Então, foquem mais nas dobras. Se eu botasse as dobras com os valores máximos e calculasse por Pollock, daria 4% para um homem de mais ou menos 30 anos. Então, aqui Pollock seria até mais fidedigno. Mas se eu uso o valor mínimo aqui e boto um homem mais jovem, Pollock já dá 2,8%, ou seja, também já dá um valor um pouco mais baixinho, né? Mulheres aqui, se eu usasse o valor mínimo, daria por Pollock 9%, que é já um valor fidedigno. Por isso que eu falo, para mulheres, Jackson e Pollock 7 dobras, tanto para off como para pré-contest, é uma boa equação. Para homens, Jackson e Pollock não é uma boa. Em pré-contest, talvez ela possa ser mais útil, mas eu também não acho tão interessante assim. Falkner e o Haas para off é bom, para contest não tanto. Petroski e Guedes podem utilizar também, são amostras feitas inclusive aqui no sul do país. Mas o que mais importa, dobras isoladas e o próprio somatório de dobras, ó. Somatório de dobras dos homens aqui com valor máximo de cada dobra seria na casa de 32 milímetros
e das mulheres com o máximo de cada dobra na casa de 55 milímetros, que vai ao encontro daquilo que o estudo anterior nos mostrou, que os fisiculturistas, de forma geral, tinham somatório de dobras abaixo de 50. Lembram quando na tabela lá os fisiculturistas homens com 6%, eles estavam com somatório de dobras de mais ou menos 39, e as mulheres que tinham 9% estavam com somatório de dobras de mais ou menos 30 e pouquinhos também? Então, são valores próximos a esse que nós estamos vendo. Óbvio que o cálculo de percentual vai variar da fórmula que o estudo escolheu, mas o somatório de dobras, esse sim já é mais fidedigno para a gente, porque ele não sofre tantas alterações. Então, pessoal, só para finalizar a aula de hoje, isso aqui é um resumo do que nós vimos relacionados à avaliação física. Percentual de gorduras em off para homens, em torno de 8 a 12%. Isso por Falkner e o Haas. Mulheres, em torno de 12 a 18%. Pollock 7 dobras. Percentual de gorduras em homens, no Contest, em torno de 4 a 5%. Protocolo aqui já não dá de falar, porque Falkner vai ser um percentual mais alto e o Haas Pollock vai ser um percentual muito baixo. Então, talvez fazer uma mescla dos dois. Mulheres, percentual de gordura em Contest de 7 a 10%, também Pollock 7 dobras. Mais importante ainda que é o somatório de dobras. Somatório de dobras dos homens em off-season, ele pode chegar no máximo em torno de 60 a 70 milímetros. Passou muito desses valores aqui, olhando lá as dobras isoladas, como nós mencionamos, fiquem atentos. Valores mínimos normalmente vão ficar em torno de 45 a 50. Meu atleta está fazendo um off e tem uma dobra, um somatório de 40 milímetros. Nossa, excelente, né? Melhor ainda. Mas acima de 60 a 70, fiquem atentos às dobras isoladas, ao próprio percentual, que talvez a quantidade de gordura esteja muito elevada. Somatório de dobras em off para mulheres, valores máximos em torno de 80 a 90 milímetros. Aqui realmente o valor máximo, acima disso já fica às vezes mais complicado. Mínimo aqui em torno de 60 a 70 milímetros. Então, analisem o somatório, o percentual, que para mulheres Pollock vale, e as dobras isoladas. Somatório de dobras no Contest para homem, valor máximo em torno de 30 a 35, mínimo de 20 a 25. Mulheres, máximo 50 a 55, mínimo na casa de 30 a 35, mais ou menos. De novo, importante frisar que isso aqui não é uma regra, mas sim algo para vocês terem como norte, para vocês se orientarem. Lembrando do exemplo que eu dei lá no início da aula. Chegou um atleta para vocês em janeiro que vai competir em junho e vocês pensam, bom, vamos fazer o off-season até abril e daí depois de abril a gente faz uma leve manutenção e vamos para a dieta de pré-contest, para a dieta de cutting. Se ele chega para você com 15% de gordura, não vai dar muito certo, né? Com 14% também não vai dar muito certo. Por isso que eu falei aquela parte no começo. Porque apesar de, em teoria, ser interessante fazer off, manutenção e cutting para esse atleta, pelo percentual de gordura que está alto, e se for analisar dobra também estarão altas, vai ter que fazer aí um mini cutting antes, digamos assim, para dar uma limpada no físico. Então, pessoal, essa aula aqui é para vocês terem o norte primeiro, de qual é a melhor forma de avaliar a composição corporal. Para atletas, eu realmente considero dobras, só uso dobra com atleta. E com relação às fórmulas ideais, às dobras isoladas e também ao somatório de dobras. Muito disso vem de parte clínica, prática. Temos poucos dados científicos sobre isso que vocês têm até mesmo no material de apoio. Então por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham entendido a aula e nos vemos na próxima.